Olá, continuamos ao vivo com o SBT Notícias. Bom dia para você que nos acompanha. Eu sou Analice Nicolau e faço companhia para você nesta sexta-feira, 8 de fevereiro. Agora são 3 horas e 21 minutos e eu já começo falando sobre a apreensão de 200 quilos de explosivos numa casa em Hortolândia, na região de Campinas, interior paulista. Quem traz todas as informações é o repórter Marcelo Bittencourt. Marcelo, bom dia. Como a polícia descobriu esse perigoso material, hein? Excelente dia para você, Analice. Olha, os policiais da 4ª Delegacia do Patrimônio, aqui no DEIC, já estavam investigando aí essa operação e receberam informações privilegiadas de que nessa residência funcionava uma espécie ali de paiol. Eles escondiam todo este material. Uma operação foi montada e a partir daí os policiais seguiram para a região de Hortolândia, ali Campinas, e cercaram a residência. O proprietário do imóvel conseguiu escapar, mas os policiais, os agentes entraram, fizeram uma varredura no interior da casa e encontraram no quintal, na área de lazer ali, todo esse explosivo, 200 quilos de explosivo. Tudo isso foi apreendido, trazido aqui para a sede do DEIC na zona norte da capital paulista. A polícia acredita que todo esse material seria usado com quadrilhas especializadas em roubos de carros fortes e também agências bancárias. Portanto, agora é questão de tempo para prender aí o bando que segue foragido. Voltamos com você, Ana. Obrigada, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente. Marcelo, qualquer nova informação é só chamar a gente aqui. Em Manaus, a polícia prendeu um homem considerado o maior matador em presídios do Amazonas. Integrante de uma facção criminosa, ele responde por 125 homicídios dentro de unidades prisionais. A prisão foi em uma residência na Rua 1 do bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Igson Nascimento Lima, de 35 anos, e Daniel de Souza Barros, de 39, foram presos durante a operação das polícias civil e militar. Igson estava foragido desde 2017 e é suspeito de ter participado de 125 homicídios dentro de presídios da capital. Segundo informações da polícia, as investigações começaram há mais ou menos 3 meses. E Igson estava foragido do complexo penitenciário e havia 2 mandados de busca contra ele. O primeiro, pelas 56 mortes no Compage, em janeiro de 2017. O segundo mandado em aberto são 49 homicídios em outros presídios da capital. O massacre aconteceu no dia 1º de janeiro de 2017, no Compage. 56 detentos foram assassinados dentro da unidade prisional. Igson também é responsabilizado por outras 20 mortes fora do sistema prisional. Conseguimos realizar uma ação onde foi bem sucedida com a prisão, ou seja, o cumprimento do mandado de prisão do Igson, com essa quantidade expressiva de homicídios, fora os outros crimes que circundaram aquele momento, aquela carnificina ocorrida no sistema penitenciário. Durante a operação, a polícia constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra Daniel por roubo. Foi muito tranquila, porque a ação ela foi minuciosamente planejada. E graças ao apoio da Polícia Militar fazendo o cerco em torno da residência, e a Polícia Civil juntamente conseguiu fazer essa detenção. Igson nega que tenha participado dos crimes, mas a polícia não tem dúvidas da atuação dele nas mortes. Esses crimes, eles já ocorreram, foram vários crimes que, à época dos fatos, houve uma grande relevância, inclusive em âmbito nacional, naquela fuga do Compage, aquele massacre que houve em 2017. Os 2 serão levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. No sul de Minas Gerais, 21 crianças de uma creche municipal foram internadas com suspeita de intoxicação alimentar. De acordo com a prefeita de Monsenhor Paulo, foram feitos exames na comida e nas fezes das crianças para determinar se houve intoxicação. Foram encaminhadas para a FUNED em Belo Horizonte e só quando chegar o laudo para nós podermos ter um diagnóstico fechado do que aconteceu. A creche atende 83 crianças. Destas, apenas 21 ficaram doentes. Todas se alimentaram normalmente no dia. Então é por isso que, segundo a prefeitura, eles acreditam que não tenha acontecido uma intoxicação alimentar, mas sim talvez uma virose. Foi num dia de muito calor, então isso também prolifera a quantidade de vírus aí.
O laudo deverá ficar pronto na próxima quarta-feira. Ainda de acordo com a Prefeitura, todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para auxiliar os pais. Eu também sou mãe, entendo a preocupação delas. Nós vamos fazer uma reunião com todos os pais para explicarmos o que já aconteceu até agora, porque as crianças já tiveram alta, né? Quase todas as crianças, algumas não, porque tinham algumas doenças de base, então os médicos já aproveitam para tratar. E as providências foram, nós isolamos o local, fizemos uma higienização completa e tudo aquilo que o Ministério da Saúde preconiza. Uma manifestação dos moradores de Cidade do Leste, no Paraguai, fechou a Ponte da Amizade, um dos principais acessos ao centro comercial do país. O protesto pedia a cassação da prefeita Sandra Zacarias. A ponte ficou bloqueada há mais de 5 horas. Por conta disso, as lojas paraguaias ficaram fechadas. O trânsito no Brasil ficou complicado e longas filas se formaram na BR-277. Apesar do tumulto, não houve feridos. E vamos às notícias internacionais. O governo da França chamou de volta o embaixador francês em Roma, após o governo italiano demonstrar apoio aos coletes amarelos. Representantes dos coletes amarelos responsáveis pelas maiores manifestações nos últimos anos contra o governo francês foram recebidos em uma audiência pública pelas autoridades da Itália. O presidente Emmanuel Macron classificou a postura dos italianos como inaceitável. Um ex-comandante do exército chileno foi preso suspeito de envolvimento em mais de 20 casos de tortura durante a ditadura militar do general Augusto Pinochet. Juan Emílio Cheire negou as acusações, mas reconheceu as violações dos direitos humanos cometidas no golpe militar. Mais de 12.500 migrantes da América Central foram deportados dos Estados Unidos e México no mês passado. A informação foi divulgada por autoridades hondurenhas. Outros 7.000 centro-americanos retornaram voluntariamente para os países de origem. Desde outubro do ano passado, milhares de imigrantes partiram em caravana rumo à América do Norte para tentar pedir asilo ao governo americano. E de volta às notícias aqui do Brasil, um grupo de bombeiros do interior de São Paulo partiu para Brumadinho, em Minas Gerais. Eles vão reforçar a ajuda no resgate das vítimas da tragédia. 4 verdadeiros heróis do Corpo de Bombeiros em Presidente Prudente se voluntariaram para essa missão. Homens com treinamento específico em salvamentos terrestres vão para ajudar nas buscas por vítimas do rompimento da barragem. Ansiedade em pegar a estrada e poder contribuir para amenizar o sofrimento de quem perdeu familiares e amigos na tragédia. A cabeça, o físico, a saúde tem que estar sempre 100%. E outra coisa principal, né? É o espiritual. Deus tem que estar com a gente, senão não vai. E é o que está motivando a gente nesse momento. Os bombeiros terão uma longa jornada pela frente. Daqui até Brumadinho, em Minas Gerais, serão ao menos 20 horas de viagem. Percurso que eles farão com o sentimento de cumprir uma missão cercada de desafios. A ansiedade a mil, né? Nesse momento a gente fica bem apreensivo com todos os acontecimentos, com todas as coisas que a gente vê pela televisão, né? A gente sabe que é uma realidade difícil, porém lá eu acho que vai ser bem mais complicado. Mas a gente leva essa experiência de anos de trabalho para ver o que vai acontecer, né? Tentar ajudar alguém. No local tomado pela lama e rejeitos, os bombeiros irão integrar uma força-tarefa de 10 horas de trabalho diário. É por isso que a preparação para a viagem começou dias antes. Para aguentar tamanho desafio, força e determinação são fundamentais. E você vai ver a seguir corpos de 2 pessoas que estavam no ônibus soterrado no Rio de Janeiro durante tempestade são resgatados. Ainda no Rio, forte chuva provoca desabamento de mais um trecho da ciclovia Tim Maia. Na Turquia, a menina de 5 anos é resgatada com vida de escombros 19 horas após prédio desabar. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o SBT Notícias, agora são 3 horas e 33 minutos. O Corpo de Bombeiros resgatou os corpos de 2 passageiros que foram soterrados em um ônibus durante a tempestade no Rio de Janeiro. Há mais de 24 horas, a cidade está em estágio de crise, o mais grave no monitoramento da Prefeitura.
A imagem do ônibus soterrado é o reflexo do caos. O veículo foi atingido 11h30 da noite por um deslizamento de terra no Morro do Vidigal, zona sul do Rio. O motorista foi socorrido com vida, mas 2 passageiros morreram. Os corpos de Adriana dos Santos e mais um homem ainda não identificado foram retirados do veículo nesta quinta-feira. Um motorista de aplicativo viu o momento do acidente. E o ônibus capotou na minha frente, ele só não caiu na ribanceira por causa da cerca ali da ciclovia. Um outro coletivo também foi atingido, mas ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu durante uma tempestade. Em 5 horas, choveu mais do que o esperado para todo o mês de fevereiro. Nunca vi isso, nunca vi. Foi o suficiente para revirar a cidade. Foram mais de 200 chamados para a Defesa Civil. Carros acabaram arrastados. O trânsito deu um nó. Muitas pessoas tiveram dificuldade para chegar em casa. Andar não estava fácil. A rua Jardim Botânico foi tomada pela água. Ao todo, o rio registrou 35 pontos de alagamento. Na Rocinha, um carro foi levado pela força da água. Assim como esta viatura da PM. Milhares de pessoas continuam sem energia elétrica. Em São Conrado, o saguão deste hotel foi tomado pela água. Na Barra da Tijuca, o teto deste outro desabou. Olha a carreta, velho! Ainda na região, a enchente atingiu a área de uma delegacia. Tá muito perigoso aqui. Depois da tempestade, voltamos ao local. O cenário é de destruição. O estrago foi grande por aqui. Isso tudo era asfalto. A enxurrada forte fez essa erosão e levou os carros para dentro da Lagoa da Barra. Mas por pouco a situação não foi ainda pior. Dá só uma olhada. O buraco ficou a poucos metros dessas casas aqui. Chegou inclusive a atingir, olha, a escada de entrada. Passou banco, passou cadeira, passou lixeira, passou colchão, passou tudo. Era uma força de outro mundo. Perto dali, o acesso a este condomínio de luxo ficou destruído. Os moradores desta favela também sofreram. Os moradores fizeram um mutirão aqui, olha, um mutirão para poder limpar e tentar salvar alguma coisa. A coisa ainda vai ficando pior, né? Olha isso aqui. Esse buraco vocês fizeram, a água aqui. A água levou, a água estourou aqui a parede da casa e invadiu, foi tudo, meu Deus. A Maria de Lourdes mora nessa casa aqui e ela por pouco não morreu. Quase morri afogada. O rapaz mergulhou e me tirou debaixo da geladeira, que a geladeira caiu em cima de mim. Nasci de novo e vamos recomeçar. Essa cena aqui é demais. Meu Deus, olha só, caiu a parede, o chão da casa se abriu. Muita chuva, muita pessoa desesperada, muitas crianças gritando, chorando. O dia foi literalmente de tirar as pedras do caminho. Também no Rio de Janeiro, um trecho de 36 metros de extensão da ciclovia Tim Maia foi atingido por um deslizamento de terra e desabou. É o terceiro acidente grave na estrutura desde a inauguração em janeiro de 2016. O rastro de lama na encosta mostra o trajeto da árvore que desceu morro abaixo.